Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros. O podcast faz parte do ecossistema do BRM Podcasts. E hoje aqui comigo, o João. Fala, Amanda. Fala, pessoal. Hoje nós vamos começar falando do café aqui no estado do Espírito Santo. Vamos trazer novos capítulos e atualizações sobre a guerra comercial dos Estados Unidos. Vamos destacar também os investimentos que estão sendo feitos no interior do Espírito Santo, além ainda do destaque que a inteligência artificial vem tendo dentro do setor agro na produção brasileira. E vamos começar com um dos produtos mais tradicionais do Espírito Santo, o café, que apesar de uma queda expressiva no volume exportado de 64% a menos em relação ao primeiro trimestre de 2024, a receita das exportações capixabas passou de 218 milhões de dólares. Isso graças ao aumento do preço médio da saca, que subiu mais de 76%. Exatamente. O café Conilon, que é o carro-chefe aqui do Espírito Santo, chegou a ser vendido por mais de R$2.000 a saca durante o início desse ano. Trazendo como paralelo, na colheita anterior, o preço médio de venda estava na ordem de R$700, R$800, então foi um aumento de fato bem expressivo. O volume ele caiu, como você ressaltou, de forma significativa, mas o aumento do preço devido ao cenário internacional dessa commodity ajudou os produtores a manter o faturamento mais elevado. Vale lembrar que essa valorização ela está diretamente ligada ao mercado global de café, que está mais apertado. Isso mostra como o Espírito Santo, mesmo com menos produção, ele ainda tem peso no comércio internacional, né? Especialmente nos destinos de Turquia, Espanha, Estados Unidos e Argentina. E falando em café, um projeto aqui no estado, que é o projeto Cafés do Espírito Santo, já mapeou mais de 220 produtores de cafés especiais por todo o estado. O objetivo do projeto é trazer um roteiro turístico para os visitantes aqui no estado que buscam saber um pouco mais sobre a cafeicultura para valorizar tanto o produtor, mas também a experiência dos turistas aqui no Espírito Santo. E tudo isso conecta com a tendência global de valorização dos alimentos com origem e qualidade certificadas, a economia, a cultura e também o turismo, né? E como a gente pode observar, o agroturismo ele vem ganhando força em regiões como Venda Nova e Pedra Azul. Por falar em Pedra Azul, Amanda, a Jomi House, uma incorporadora capixaba, está finalizando um empreendimento inovador e de alto padrão na região, com um VGV estimado de R$17 milhões. Além disso, a incorporadora já tem mais 4 projetos no forno para sair até o final de 2027. Outro destaque em peso é a Timbro Trading, uma das maiores tradings do Brasil, né, com raízes no Espírito Santo, está investindo em Cariacica. Eles anunciaram um novo centro logístico de 45 mil metros quadrados, voltados para cargas pesadas como escavadeiras e guindastes. Com isso, Cariacica vem se consolidando cada vez mais como um polo logístico muito importante aqui no estado. Já teve, inclusive, um próprio centro automotivo da marca Timbro do ano passado, mas agora está recebendo esse novo espaço, esse novo investimento da empresa. E a localização estratégica entre o porto e a BR-262 é muito interessante para as empresas, né? E como a gente está falando de infraestrutura, né, a ES Gás anunciou um plano de R$1 bilhão em investimentos, com destaque para a expansão da rede para mais de 5 municípios no interior e a criação de 65 novos postos para abastecimento de caminhões com gás natural. É um passo gigante ali para a logística verde. Né? E aliás, Amanda, isso dialoga diretamente com o Hub de Inovação da Universidade aqui do estado, né, da UFES. O projeto está conectado e está buscando empresas como a Real Café, Fortileve e Biancogres aos alunos de engenharia. A ideia aqui é muito simples, mas traz os desafios do setor produtivo, das empresas, o desafio do dia a dia para os alunos, para que sejam desenvolvidos projetos reais de inovação tecnológica, visando resolver, de fato, os problemas dessas empresas. Quando a gente fala da economia internacional e os impactos no Brasil, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, ela ganhou novos capítulos, né, João? Acho que é importante recapitular tudo que a gente vem observando nessas últimas semanas, Amanda. Na semana passada, a gente teve novas atualizações importantes sobre o tema. Só recapitulando, depois do pacote que o Trump anunciou das medidas e da China ter retaliado e trazendo a alíquota dos produtos importados dos Estados Unidos para o mesmo nível de 125%, na semana passada, o Trump anunciou uma nova medida que pode levar numa alíquota máxima de até 245% de alguns produtos específicos chineses. Né? A China ela já havia ressaltado que não iria retaliar novamente, porque passar de 125 para 225 não tem tantos efeitos práticos no comércio,
Haja vista que quando você já tem uma alíquota muito alta, acima de 100% nessa casa de 125%, já inviabiliza totalmente o comércio entre os países. A postura que a gente está observando daqui para frente são restrições mais específicas para algum setor ou então concessões também mais específicas para algum segmento. Na semana passada, depois de algumas conversas, o Trump colocou e sinalizou que alguns componentes da cadeia produtiva, e principalmente aqueles que impactam as empresas americanas, como as cadeias de produção de celulares, smartphones e tecnologias, eles não estariam entrando dentro desse pacote de tarifas, porque a gente observou algumas semanas atrás alguns estudos que, se isso de fato entrasse em vigor da medida como estava posta, os produtos poderiam até duplicar o seu custo de produção, o que seria um choque muito grande para a inflação, sobretudo nos Estados Unidos. E toda essa questão que vem se desenrolando ao longo dessas últimas semanas está refletindo diretamente na aprovação do governo Trump. Algumas pesquisas que saíram recentemente mostraram que todo esse cenário de mais instabilidade, de críticas que ele veio fazendo, está aumentando o nível de insatisfação na população, que chegou em alguns estados acima de 51%. Outro setor que vem desacelerando é o hidrogênio verde, né? No começo, o Brasil ele entrou bastante entusiasmado nesse mercado promissor, mas o cenário mudou. Os custos de produção ainda são altos, a infraestrutura necessária demanda investimentos robustos, e para complicar ainda, a demanda global ela está menos aquecida do que a gente estava esperando. Até mesmo a Europa, que era vista como uma grande compradora ali, tem recuado em parte dos compromissos assumidos. Isso tem deixado o setor em compasso ali de espera. Um outro ponto interessante dentro desse tema de tecnologia, mas no outro setor da economia, no agro, é a inteligência artificial. No Matopiba, a região que envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a inteligência artificial já vem superando engenheiros agrônomos no quesito de produção e eficiência produtiva. É uma revolução silenciosa até então, mas que tem capacidade de mudar de forma drástica toda a cadeia produtiva agro aqui no Brasil e, consequentemente, no mundo. A inteligência artificial já consegue, por exemplo, fazer uma análise preditiva de uma produção numa determinada área, ao passo que você aumenta, por exemplo, a aplicação de um produto específico, o que pode trazer muito mais produtividade e eficiência para os produtores locais. A presença da inteligência artificial no agronegócio ela tem crescido de forma vertiginosa, né, nos últimos anos, contribuindo ali para reduzir perdas e maximizar ganhos nas lavouras. E dados do Polo Sebrae Agro apontam que entre 2023 e 2028 o mercado global de inteligência artificial no agronegócio passará de 1,7 bilhões de dólares para 4,7 bilhões. Crescimento muito expressivo. Agora, trazendo para a pauta política, aqui no Brasil, o presidente da Câmara, Hugo Mota, está sendo pressionado a pautar de forma urgente o projeto que envolve a anistia aos atos do 8 de janeiro. Essa é uma proposta que pode reacender as tensões entre o Congresso e o STF, mas é uma pauta que está sendo muito discutida entre a população atualmente. É um assunto delicado e a forma como o legislativo vai lidar com isso vai ser um teste importante ali para a relação entre os poderes, né? E para a imagem do Brasil também, né, internacionalmente. Essas foram as notícias de mais uma edição do BRM News. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Não deixem de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify para ficar por dentro de todos os novos episódios. Tchau!